Olá, o programa Vozes ao Conhecimento está no ar. Com base nas obras da editora Vozes e em um bate-papo com seus autores, falaremos sobre os mais diversos assuntos e traremos excelentes dicas de leitura, incentivando cada vez mais ao aprendizado. Venha comigo então, porque aqui daremos vozes ao conhecimento. E no programa de hoje conheceremos a obra As Sete Chaves da Oração da Serenidade. O livro propõe uma reflexão profunda sobre o significado desta oração, sob a ótica da espiritualidade pluralista, aplicável às pessoas que são membros de qualquer religião, sem distinção. As sete chaves da oração da serenidade foram escolhidas pelo autor com base em sua interpretação do texto da oração, incluindo a serenidade, a aceitação, a coragem, a sabedoria, a força, a fé e a alegria, que formam o coração do livro. E para falar sobre a obra, damos as boas-vindas ao seu autor, Roberto Maier, que conversa conosco por videochamada diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao programa e, por gentileza, um pouco da sua apresentação, Roberto. Obrigado. Na verdade, assim, eu sou profissionalmente oriundo da área de o que hoje se chama de informática, né? Comecei na adolescência a trabalhar com microcomputadores e não parei mais, né? Ao mesmo tempo, né, na medida em que eu virei, depois de fazer meu curso de pós-graduação, virei empreendedor, cheio de trabalhar para os outros e acabei, na verdade, participando como voluntário em diversas organizações, primeiro para a promoção da própria informática, depois no ambiente empresarial e redes internacionais. E lá, pelo meio da vida, né, acabou que apareceu na família, né, o problema que para muitas pessoas é tabu, né, que é a dependência química, né, um membro da família. E aí nós fomos impulsionados a participar de grupos de apoio mútuo. E nesse processo, na verdade, eu acabei utilizando de toda a minha experiência anterior e fazendo questionamentos, né, que talvez a maioria das pessoas não fizesse, né. Com isso eu acabei, na verdade, desenvolvendo relações, né, com algumas pessoas bem conhecidas, né, como o próprio autor do prefácio do livro, né, Padre Haroldo, né, que faleceu acho que um ano e meio depois que o livro foi publicado. E nesse processo, então, na verdade, eu acabei tendo o privilégio de poder, né, conviver com pessoas desse nível e abrir novos horizontes, né? De fato, eu já tinha escrito diversos livros técnicos, eu já tinha escrito um livro sobre a estruturação de redes, de entidades, né, que fazem trabalho voluntário, independentemente de qual seja a causa, né, e tudo isso, toda essa experiência, então, fez com que, de fato, pudesse aí produzir um material que foi do agrado da editora, né, quando eu apresentei, né, o processo de publicação de um livro, sempre me perguntam, né, é um processo demorado, né, difícil, quando a gente trabalha com uma editora tradicional e grande, né, como o caso da Voz. E para começarmos, o que é a oração da serenidade? Bem, a oração da serenidade, ela é, de fato, uma oração que as pessoas utilizam nos grupos de apoio mútuo, né, como forma de alavancar a sua espiritualidade, né, para confrontar essa dificuldade que é, na verdade, considerada, quando a gente tem essas dificuldades, seja na gente ou em pessoas da nossa família, amigos, né, a gente sempre tem a sensação de que nós somos a pessoa mais desafortunada do mundo, né? E essa oração, na verdade, é uma das coisas que eu fui pesquisar para escrever o livro, da onde que ela veio, né? Tem diversas citações de partes, né, dessa oração, desde a antiguidade, né, desde a época do Império Romano, mas a versão moderna, que de fato ela
é utilizada nos grupos de apoio é a versão que surgiu meio que por acaso, né, no final dos anos 30, logo depois da criação dos Alcoólicos Anônimos. Né? Os Alcoólicos Anônimos foram, entre aspas, surpreendidos por uma publicação nos anúncios classificados de um jornal de Nova York que apresentava essa oração aqui. Estou compartilhando aqui para vocês verem. Né? Uhum. É uma oração que, de fato, ela não fala de nenhuma religião específica, né? E acho que esse é o ponto-chave. Né? A oração da serenidade, ela busca aquilo que a gente chama de espiritualidade, certo? E que não é ligado especificamente a nenhuma religião. Quais são as 7 chaves da oração da serenidade mencionadas no livro? Bem, de fato, a oração, ela abrange, do meu ponto de vista, né, 7 conceitos básicos, né, que são os que, de fato, acabaram servindo para estruturar o livro. Né? Porque, na verdade, assim, eu posso exibir a oração novamente. Claro. Ela, de fato, numa interpretação simplista, ela, na verdade, divide as adversidades, os problemas que a gente enfrenta na vida em 2 grupos. Né? As coisas que a gente não pode modificar são do jeito que são, não podemos fazer nada, então só nos resta aceitar. Né? E, do outro lado, tem aquelas que a gente, com coragem, pode enfrentar e modificar, tá certo? Mas essa explicação simplista, para mim, como pensador, desde a adolescência, preocupado com questões filosóficas, dos limites da capacidade do ser humano, etc., eu não aceitei. Né? Uhum. E quando comecei a questionar, então, aí eu fui galgando diversas pessoas, né, dos grupos de apoio, até chegar no Padre Haroldo, e nas conversas com ele, então, nós conseguimos aí, na verdade, extrair as palavras-chave desse processo, né? Que nessa frase, como está enunciada aqui no enunciado dos Alcoólicos Anônimos, são a própria aceitação e a coragem, né? A serenidade e a sabedoria, e nós acrescentamos a força, a fé e a alegria. Né? São essas as 7 chaves, né, que a gente trabalha nos nossos grupos de apoio e que, na verdade, então o trabalho que eu fiz foi buscar explorar o significado, né, de cada uma dessas coisas, porque a gente fala em aceitar, certo? Aceitar pode ser feito de muitas formas. Eu posso aceitar passivamente ou eu posso aceitar de uma forma mais crítica, tá certo? De qualquer forma correta de fazer. Então, na verdade, cada um desses conceitos, ao longo do livro, ele é esmiuçado, né, dessa forma e detalhado, né, na forma como a gente interpreta que essas questões devem ser aplicadas. E cada um deles, além disso, uma outra preocupação que eu tive, até com a minha experiência anterior como autor, né, a gente sabe que as pessoas não vão ler um livro desse tipo de forma sequencial, né? Então, a gente dividiu em capítulos, cada capítulo pode ser lido de forma independente, e ainda mais, em cada capítulo, os conceitos são ilustrados por histórias, anedotas, parábolas, né, que buscam explicar cada um desses conceitos. Então, tem muitas pessoas que usam o livro simplesmente para buscar inspiração e toda semana ou todo dia, cada um no seu ritmo, vão buscar lá uma historinha, uma parábola, uma analogia baseada nesse... Eles acabam, então, ilustrando cada uma dessas 7 chaves. Então, esse foi a origem do título do livro, né? E acabou dando certo. Acabou saindo exatamente do jeito que eu tinha planejado, né? A editora não mudou o título durante o processo de produção editorial. Muito bom. Roberto, então só para a gente reiterar, as 7 chaves, elas são as palavras-chave, então? Sim. Essas 7.
é a própria serenidade, a aceitação, a coragem, a sabedoria, a força, a fé e a alegria. Muito obrigada pela sua companhia em mais um programa. E seguimos conhecendo a obra As 7 Chaves da Oração da Serenidade. Conversamos por videochamada diretamente de São Paulo com o seu autor, Roberto Maier. Roberto, em que contexto você acredita que a oração da serenidade pode ser mais útil para as pessoas? De fato, a oração, ela vem de encontro às dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, é fato que não importa qual seja a dificuldade que a gente enfrenta, eu não conheço ninguém que possa viver uma vida sem dificuldade. Verdade. Então, por esse ângulo, né, de fato, o livro ele é acessível e ajuda a qualquer pessoa que queira, de fato, se aperfeiçoar, né? Porque uma das coisas que eu aprendi nesse processo é que, na verdade, as adversidades, elas acabam servindo como se fosse o fogo que vai fazer com que a nossa forja seja mais forte, né? E tem pessoas que têm mais coragem de enfrentar isso logo de cara, tem as pessoas que se negam a enfrentar, né? As pessoas que se negam a enfrentar, obviamente, vão ter mais dificuldades, né? Tem, inclusive, né, uma das frases que eu cito no livro para ilustrar, né, que é do Carl Jung, né, psicólogo bem famoso. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês, né, que fala exatamente desse desafio que, como seres humanos, nós temos nesse processo, né? Diz o Jung que aqueles que não aprendem nada com os fatos desagradáveis que acontecem nas suas vidas acabam forçando aquilo que ele chama de consciência cósmica, né? Cada um interpreta a sua maneira, acabe reproduzindo, repetindo essas mesmas dificuldades, até que possamos aprender o que aquilo deveria nos ensinar. E o final desse parágrafo é uma frase bem conhecida, aí circula nas redes sociais com frequência, né? Que diz que o que você nega te submete, e aquilo que você aceita te transforma. Como aceitar as coisas que não podemos modificar e viver em paz com os problemas não resolvidos? Bem, eu não vou ler o livro aqui, né? Mas a questão-chave, né, do processo de aceitação, né, é, de fato, saber escolher, né, o que nós podemos aceitar ou não, né? A própria oração original, né, dos Alcoólicos Anônimos termina, né, com um pedido de sabedoria para distinguir o que devemos aceitar e o que não, tá certo? Sim. Então, assim, a gente não deve aceitar as coisas indiscriminadamente. Quando a gente faz isso, a gente, na verdade, acaba caindo num outro conceito, né, que é a questão da gente, se a gente aceitar indiscriminadamente, né, a gente acaba, na verdade, caindo na situação daquelas pessoas que, não importa o que vier, não reajo e tudo bem, tá certo? Certo. Porque a gente precisa, de fato, né, para ter uma aceitação saudável, né, e não cair nessa situação, né, que eu chamo no livro de conformismo. Né? Aceitação não é conformismo. Né? Esse é um dos subtítulos do capítulo da aceitação. Né? Aceitar é uma coisa, se conformar é outra. Quando a gente se conforma, a gente está, na verdade, negando a possibilidade de qualquer ação. Agora, quando a gente aceita, né, esse é talvez o segredo mais importante, né? A gente não se nega a tomar ações a respeito daquilo. Né? A gente tem que conviver com uma dificuldade, mas isso não quer dizer que
que do jeito que ela chegou, ela vai ter que ficar pelo resto da minha vida. Algumas coisas a gente pode fazer. Pode mudar. Exatamente. Às vezes a gente não consegue, como é no caso da dependência química, a gente não consegue mudar diretamente a pessoa que está sofrendo daquela doença, né? Mas a gente pode mudar algumas coisas no entorno, a moradia, família, etc., né, que vão fazer com que você acabe tendo mudanças no outro indivíduo, geralmente. Nem sempre vai dar certo, mas quando você se conforma, né, você se condena a não fazer nada. Ah, é assim mesmo, né? Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, não vou mudar, tá certo? Sim, sim. Isso é o que eu chamo de conformismo. Agora, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Agora, a aceitação não quer dizer eu topo tudo, do jeito que vier, por pior que seja, né? Esse é o erro que a gente não pode cair. Roberto, agradecemos a sua participação, foi um prazer tê-lo no programa, um prazer muito especial. E agora, por gentileza, então, a sua mensagem aos que nos acompanham. Bom, eu acho que, na verdade, assim, cada capítulo aqui daria um programa, né? Mas se é para dar um resumo, né, o mais importante, né, talvez, inspirado aí na experiência de vida de Padre Haroldo, né, é a questão de que, por mais difícil que a vida seja, né, a gente não deve se conformar, né, pelo contrário, né, o livro termina com a alegria, né, e que não é uma alegria na busca de prazeres de maneira desgovernada ou descontrolada, mas uma alegria que a gente possa, de forma saudável, manter ao longo do tempo, né? Uma alegria que, mesmo nas adversidades, a gente possa manter. Então, não é porque eu tenho alguém doente na família ou porque eu estou desempregado que eu sou obrigado a deixar de sentir a alegria de abraçar meus familiares ou de comemorar coisas boas que tenham acontecido, seja na minha vida ou na dos outros, né? Essa alegria saudável, né, na verdade faz com que a gente seja ajudado nesse processo de superar as adversidades. Então, basicamente, esse é o espírito do livro, né? Uma obra que alguns leitores chamaram de um bálsamo para a alma, né? Um grande elogio para mim, né? Que de fato está disponível em diversos sites no Brasil, inclusive no exterior, na Amazon, nos Estados Unidos também está à venda. Eu sei de gente que comprou nos Estados Unidos. Que legal. E tem também o QR Code aponta para o meu site, né? Quem comprar lá, se pedirem, eu mando autografado, né? E obrigada a você que esteve conosco no Vozes ao Conhecimento de hoje. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse o nosso portal selinalta.com.br.